Ô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área, terceiro bloco, com Rômeu Cardoso. Olha, eu até vou te perguntar rapidinho antes de falar aqui, Rômeu por quê? Não foi por causa do Homer Simpson, não, né? Não. O pessoal até tenta aprender a falar meu nome, é uma dificuldade. Mas meu nome foi por causa do general da Segunda Guerra Mundial, é um general nazista, entendeu? Mas ele foi um que se suicidou para poder defender a família quando ele descobriu quem era o Hitler. Ainda bem que ele fez isso, né? Irving von Rommel, a Raposa do Deserto. Ah, já ouvi, Raposa do Deserto, verdade. Você não deixa de ser uma Raposa do Deserto, porque tu era motoclube, né? Então, segundo um político local, falou que o Rommel, a Raposa do Asfalto. A Raposa do Asfalto, isso aí. Olha lá. Gente, seguinte, esse terceiro bloco, a gente vai falar do Rômeu Cardoso na política. Ele se aventurou em 6 eleições e teve mais de 20 mil votos no total. Só que a votação mais expressiva que ele conseguiu foi no ano de 2018, quando ele se candidatou a deputado federal, tá certo? Foram 9 mil votos que ele conseguiu nessa candidatura, tá? Mas no total de 6 eleições que ele disputou, mais de 20 mil votos. Então ele vai falar um pouquinho dele na política e também de quando ele fez a segurança do Bolsonaro, quando ele ainda era candidato, né, em 2018, à presidência da República, e depois veio a ser o nosso presidente da República. Tá certo? O meu, o dele, o do Hugo, o de todos nós que somos sensatos, né? Olha, o Rômeu, vamos lá. Fala comigo, então, como é que o Rômeu ingressou na política? Como é que foi esse negócio do Rômeu, que veio lá do Bar do Oswaldo, o Rômeu que, foi lutador, né? E também, claro, né? O Rômeu não falou lá no outro bloco, é uma coisa que eu estou vendo aqui, que foi uma falha nossa, do líder do Movimento Rio, né? Isso foi uma coisa muito importante, mas a gente vai fazer um blocozinho pequeno só disso. A gente fala no final isso aí, a gente vai dar uma conotação legal, vai ser um quinto bloco rápido. Eu acho que dá pra gente falar nesse bloco. Antes de começar a política? Só me lembra. Então tá. Podemos falar agora. Fala agora. Vamos lá. Porque aquela onda dos pit boys, né? Você que não é do Rio, não deve, talvez não lembre, né? Ou até seja bem informado e lembre, mas o carioca todo sabe o que eu tô falando, pit boy. Vamos lá. Então, eu praticando jiu-jitsu e trabalhando dentro de um bar, né, eu trabalhei a vida inteira no caixa do Bar do Oswaldo. Né? No Rio de Janeiro, assim, é difícil eu ir a algum lugar e não encontrar uma pessoa que fala assim, e aí, Rômeu, beleza? E aí, da batida, Oswaldinho e tal. É difícil não acontecer isso. Né? Então, eu passei a ser meio um psicólogo da noite, né? Chegava lá o cara, eu quero beber para esquecer. Eu falei assim, olha, desculpa, aqui não tem nada para você esquecer. O que tem no máximo para você comemorar. Porque é uma diferença muito grande se você beber triste e você beber feliz. Então, o cara tá triste, ele vai para depressão. Tá buraco, ladeira abaixo. Quando o cara tá alegre, ele vai tomar 1, 2, 3, tá feliz, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo. Né? O máximo que vai acontecer é passar mal depois, e isso aí se ele exagerar. Mas então eu passei a ser meio que um psicólogo, porque o cara chegava ali à noite, passava a noite inteira falando comigo às vezes. Quando não tinha movimento, eu não conseguia dar atenção, mas quando não tinha movimento, eu ficava ali, o cara tá ali do meu lado, conversando e tal. Eu passei a perceber vários comportamentos. E aquilo que acontecia dia a dia, na rua, nas boates, que tinha agressões e tudo mais, eu via que garotos faziam aquilo ali que não eram expoentes da luta, porque quem era expoente da luta estava em casa descansando, estava namorando, estava no cinema, estava curtindo a noite de uma forma tranquila. Aqueles que faziam a arruaça eram aqueles que já estavam ali naquele, já chegavam na adrenalina, já estavam no problema e tudo mais. E eu falei, cara, isso aí não é, esse cara não é assim dentro da academia. Dentro da academia esse cara é manso. Geralmente esses pit boys eram mansos dentro da academia. Eram garotos que você fala assim, pô, moleque, para com isso aí, cara. E aí, não, tá tranquilo, não. Mas na rua ele era o capeta. Entendeu? Então, quando eu percebi isso, eu falei, cara, é uma injustiça o que está acontecendo. Eu via pessoas como eu, como Minotauro, como Vanderlei Silva, pessoas que eram expoentes da arte sendo colocadas como pit boys. Chegou a um ponto que eu falo assim, não, faço jiu-jitsu. Nossa, você não tem cara de lutador de jiu-jitsu, não. Eu falei, por quê? Porque você é tão tranquilo, você é tão gente boa. Estavam marginalizando. Ou seja, estigmatizou o negócio de uma forma que, como se você fosse aquilo, mas estava disfarçado. Era um lobo com pele de cordeiro. E não era.
era justamente isso. Os lutadores são educados, só que existia uma pequena margem que era ruaceira. E quando saía para a rua fazia besteira, muitas vezes fazia escondido do professor, e quando às vezes o professor era maluco também, aí dava pilha e não tinha que estar ali no meio. Bom, nessa época existiam muitas matérias da TV Globo com relação aos Pit Boys. E um camarada chamado Celso Lobo fez uma matéria comigo uma semana antes, falando a respeito do Fantástico. Ele era o editor do Fantástico. Ele fez uma matéria comigo perguntando, por que esse negócio das brigas de rua e tudo mais? Eu falei assim, cara, aqui todo mundo gosta de luta, de briga. Aqui todo mundo gosta de briga, mas é dentro do tatame. E ele botou isso no final. Não, ele não cortou com, aqui todo mundo gosta de briga. Aqui todo mundo gosta de briga, mas dentro do tatame, ele botou direitinho. Só que aí entra o cara, tipo o Bonner, não era o Bonner, era um outro cara falando assim, mas não é bem assim, porque aqui, aí mostrou um cara metendo pau no outro numa boate. Era o Chapelin? Alô, meus amigos, claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias. Eu tô falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga Scarlett Decor. Olha, na Scarlett Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de móveis, painéis, personagem, pegue e monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato é o 21 969 603324, 21 969 603324, Rua Ambiré Cavalcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui mesmo no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. Não. Mas os caras estavam... não Você sei. É Chapelin? Não sei. Chapelin, né? Chapelin Era algum deles. Eu não lembro quem era. Agora já sumiu da minha imagem, da minha memória. Então, assim, aí aparece o cara dando um cacete no outro na boate. Aí, cara, o que aconteceu? Eu guardei isso, eu tinha o telefone dele, ele me deu o telefone dele, não lembro por que motivo ele tinha me dado o telefone, mas eu tinha o telefone desse cara. E aí, uma semana depois, teve uma briga grande lá no Barra Summer Dream, que era um condomínio grande da Barra, e nesse condomínio, a minha ex-namorada, o ex-marido dela foi esfaqueado nessa festa. E aí eu convoco os lutadores para dizer que nós não compactuávamos com aquilo. Eu liguei pro Celso Lobo e falei, Celso Lobo, vocês ficam batendo na gente, cara. É um absurdo, meu irmão, o que vocês estão fazendo. Mas vocês não falam nada. Eu falei, se eu colocar os lutadores na praia, você para de bater na gente? Ele falou assim, eu paro. E aí eu convoquei o Minotauro, convoquei o Minotauro, o Vanderlei Silva, fui no São Paulo, no programa da Adriane Galisteu, para chamar ele estava fazendo uma matéria falando sobre a violência. Isso foi uma repercussão muito grande naquela época. Chamei todos os lutadores, fui em tudo que é da academia. Royler Gracie, Gordo, Amaury Bittetti, todo mundo foi. 400 pessoas na Praia da Barra da Tijuca no domingo, 4/4/2004. Naquele dia, nasceu o movimento do Rio pela Paz, que foi um movimento para desvincular a imagem do jiu-jitsu da imagem dos Pit Boys. Dali surgiu um movimento político. Então foi um dos momentos onde eu me afastei da luta e eu entrei na política. Entendeu? Foi ali que começou, ali que ingressou você na política? Porque eu comecei a dar opinião. Porque ali foi você liderou ali naquele movimento, né? Você foi o percussor, né? Sim. Então, a partir dali você viu que você tinha um viés político na veia. Você descobriu-se, então, né? Na verdade, não. Na verdade, eu já tinha esse viés político por conta da herança do meu pai. Meu pai foi um ativista político muito forte. Meu pai foi em segurança do Getúlio Vargas. Depois do Getúlio Vargas, ele apoiou outros candidatos, como Marechal Teixeira Lott. Ele apoiou Sandra Cavalcante, apoiou Lígia Lessa Bastos. Ele apoiou um monte de gente que, posteriormente, eu fui conhecendo, né? O último que ele apoiou chama-se Alexandre Santos. Meu pai ajudou muito esse rapaz, ele se elegeu deputado federal. Eu encontrei ele, já é um senhor hoje. Encontrei ele um dia, ele falou, que bom ver você, eu tenho muita gratidão ao seu pai. Muito obrigado. Teve um político que meu pai sempre ajudou, e uma vez meu pai precisou ajudar um funcionário do bar. Foi nesse momento que eu tomei uma decisão de ingressar na política. Esse funcionário estava quase morrendo, ele veio a óbito, ele estava quase morrendo, e meu pai pediu para eu ligar para esse político para pedir uma ajuda para ele, para internar
arrumar uma maneira de ajudar esse funcionário. E esse cara, que era muito poderoso, falou que não podia fazer nada. Eu falei, cara, eu olhei pro meu pai e falei, pai, ele falou que não pode fazer nada. Meu pai baixou a cabeça, deixou a caneta assim de lado, tá bom. Eu vi a tristeza no olhar do meu pai. Naquele momento, não pôde fazer nada pelo rapaz. Tentou ajudar, mas o Estado que está aí para ajudar não estava ali para poder absorver e acabou que o rapaz veio a óbito. Então, assim, a política veio através do meu pai. Ele lutou para ter uma área de lazer. Hoje em dia, chama-se Rio Beach Club. Né? Um lugar maravilhoso, tem shows, tem eventos, mas era um campo de futebol ali. E nesse local, um prefeito chamado Marcos Tamoio quis tomar aquela área ali para oferecer para uma empresa, para construir ali alguns prédios, algumas casas. Ali ia ser um condomínio. E meu pai brigou até a última gota com esse prefeito. O prefeito veio a óbito, ele tinha declarado que era não edificante, que não podia construir nada naquele local. Acaba que hoje lá o Rio Beach Club é uma área aberta, não pode construir, ele é proibido construir, porque o prefeito morreu e não reverteu o que ele tinha escrito. Então, não sei como é que funciona lá, se o prefeito declara e a Câmara aprova, ou se o próprio prefeito pode, de próprio punho, dizer se é não edificante ou não. Né? Mas, de qualquer forma, foi uma vitória do meu pai. Meu pai conseguiu fazer com que aquilo ali permanecesse por mais tempo. Foi vendido, pertence a outra pessoa, não é um campo de futebol, mas não é aquilo que o prefeito queria. Né? Então eu vi aquela briga do meu pai naquela época e aquilo ali me inspirou muito, movimentou aquela região toda, fez passeata, fez manifestação, tanto que eu fiz várias manifestações exigindo, pedindo coisas que eram nossas, e o Rio pela Paz passou a ser ferramenta disso. Por exemplo, na morte do menino João Hélio, eu me solidarizei com as vítimas, com a família, com o menino. O caso da Cleide Prado Maia, que é mãe da Gabriela Sou da Paz, o Carlos Santiago, que é um grande amigo hoje, sempre apoiando as manifestações, eu sempre apoiando ele sempre me apoiando, me ajudou muito já. Então, assim, eu passei a fazer parte disso. E eu tinha um assessor de imprensa muito ativo, Adilson Pires. Ele estava sempre em busca e todo espaço que tinha, ele, colocava meus textos. E, manda um texto para mim. Eu, mandava, vai sair no Dia, sair no Globo, sair em todos os locais. O presidente do Rio pela Paz, então mandei para você algumas matérias, mandei para você algumas coisas, que eram as minhas opiniões. E eu sempre... como é que é o nome daquele... Morreu num acidente de helicóptero? O jornalista, esqueci o nome dele. O Boechat? O Boechat fez uma matéria comigo, falou assim, fala, Romeu, e quais são as dicas aí para o pessoal, dá 10 dicas aí para a gente saber o que o pessoal pode evitar aí para não ser assaltado. Não anda de bobeira, com o celular na rua e tudo mais. Essa dica é boa, Romeu, tal, o pessoal ficar ligado. Então, assim, tive muita participação. No acidente lá em Teresópolis, a gente conseguiu levar 2,5 toneladas em uma semana, a gente arrecadou para 2007? 2011. Teresópolis. Certo. Levamos para Teresópolis donativos e passamos 4 semanas levando de tanta coisa que chegava, não parava de chegar, então a gente tinha que subir. Até 4 semanas, a gente acompanhou de perto aquilo ali. Então foi um movimento que realmente mexeu muito com a minha vida, porque eu me dediquei de coração, de corpo e alma, e é um movimento verdadeiro, porque não é um movimento, não é uma ONG, não é uma OCIP, não tem fins lucrativos, é um movimento. Ninguém nunca vai achar, o que esse movimento arrecadou? Nada, arrecadou o donativo que a gente levou, está aqui tudo registrado, entendeu? Não é uma coisa para arrecadar dinheiro, para fazer nada de coisa. E aí veio a política, né? Aí a gente entra na política. De 2010 para cá, eu venho fazendo um monte de foi o quê? Vereador, deputado estadual? A primeira foi deputado federal. A segunda já chegou logo deputado federal? Primeira e segunda deputado federal. Por quê? Eu olhava para a política e via o seguinte, aqui no Rio, eu ajudei um amigo meu para vereador e eu olhava para a política local, eu ficava meio irritado com o que estava acontecendo aqui embaixo. Eu falava assim, cara, tá ruim demais isso aqui. Isso aqui é ruim demais. Mas o problema está lá em cima, porque o que está acontecendo no governo federal acaba
afetando tudo aqui embaixo. Hoje, eu até penso diferente, porque para você pavimentar quem sobe, começa lá embaixo, entendeu? Você faz a massa primeiro no chão, você faz o piso para você poder subir para o negócio. Mas como eu não sabia nada, eu era muito ingênuo, tinha um deputado estadual que queria me apoiar para que eu viesse para deputado federal. Foi dessa forma que começou. Eu, não, tudo bem, você vem, hoje vejo que eu estava sendo usado. Mas, na verdade, eu comecei a olhar lá para cima e falei assim, pô, vou lá ajudar, vou lá fazer isso aqui, eu vou lá brigar com esses caras. Eu tinha uma mentalidade olavista sem ser seguidor do Olavo. Eu tinha aquelas coisas, aqueles lampejos de, olha a Venezuela, como é que tá? E eu ficava falando, olha aí, Venezuela, vai querer ver a Venezuela. Tem vídeo meu em 2010 falando de Venezuela que nem um maluco. E nego, pô, tu tá louco, cara, sai daí, Venezuela é muito melhor do que a gente. Há 20 anos atrás a Venezuela até poderia, não. Mas pois é, mas há 10 anos atrás não, né? Há 10 anos. Isso eu sei. Isso que eu tô falando que há 10 anos atrás o negócio já tá ficando pior a cada vez. Mas a galera que não via. Até hoje não tá vendo, pô. A galera não via e a gente ficava ainda, tipo, discutindo, perdendo tempo discutindo com gente que não tá com a cabeça aberta para ouvir. Até hoje não tá aberto. Até hoje estão dizendo que o Maduro veio aqui e tem democracia na Venezuela. O Lula dá essa narrativa e o pessoal dele continua acreditando nisso. Então não adianta tu discutir com essa gente. É perda de energia. Eu quero dizer uma coisa para você. Uma coisa interessante para a pessoa entender. O que é narrativa? Procura no dicionário. Narrativa. Narrativa não é o fato em si. Narrativa não é um fato. Narrativa é o que você narra, a respeito de um fato. É uma narração. Então, você está narrando. Temos que criar uma narrativa. Gente, olha só. É questão de querer entender. Claro. Se não quiser entender, tudo bem. A gente discute, vamos continuar falando de futebol. Pô, legal. Mas não adianta falar de futebol com quem está querendo roubar a tua vida. Verdade. Entendeu? Se você tem na sua mente que você quer um país melhor para os seus filhos, prepara seus filhos. Mas se você estiver preparando seus filhos e estiver lá na frente, alguém que vai botar uma barreira na frente deles e dizer, daqui para lá você não pode passar, você não pode escolher isso, porque isso aqui quem vai escolher somos nós, aí é um grande problema. Um país se faz com grandes cidadãos. Os cidadãos que fazem o país são aqueles que você cria. E nosso Estado não tem condição de criar nada. Quem cria são os pais. Hoje os pais são proibidos de dizer para os filhos o que é certo e o que é errado. Pô, tá até um negócio de que quer se meter na tua criação com o teu filho, a respeito de você dar umas palmadas no teu filho, isso? Não, isso aí já foi criado já há bastante tempo. Exatamente. Isso aí lá atrás eles já vinham implantando. Já fizeram essa base. O absurdo já vem de lá, pô. O absurdo já vem de lá. O sistema Paulo Freire de idiotização, nunca de educação, e sim de idiotização, é que foi criado há 20 anos atrás os idiotas úteis que aí estão hoje. Né? Então isso me preocupa muito. Estava conversando isso com um amigo hoje lá no meu bairro, falando justamente para ele isso. Falei, caraca, cara, tu imagina daqui a 20 anos, esses jovens de hoje tomando poder daqui a 20 anos, o que vai ser do nosso país, cara? A gente olha para esses jovens, eles não sabem nada, de nada. Porque foram criados para isso, para não saberem absolutamente nada. Imagina esses jovens no poder. Vão ser manipulados por aqueles que não estiverem no poder. Claro. Aqueles que não puderem aparecer. Né? Serão os bodes expiatórios. É uma grande estratégia, a gente tem que reconhecer. Muito. Se a gente não reconhecer o tamanho da estratégia que foi criada, a gente nunca vai entender o tamanho. Não, cara, as pessoas pensam, muitas vezes, cara, meu Deus do céu, a gente fala assim, pô, Hitler foi uma grande mente. Aí o cara fala, então tu gosta do nazismo? Nunca. O Lula é uma grande mente também, certo? Eu detesto ele. Agora, tem que falar a verdade, pro mal. Uma grande mente pro mal. Hitler foi uma grande mente pro mal, Stalin foi uma grande mente pro mal, Maduro é uma grande mente pro mal, Chaves foi pro mal, o Fidel Castro foi uma grande... Porque o poder de persuasão, de manipulação sobre as pessoas, você tem que falar, caraca, o cara sagaz, né? Mas pro mal. Então o Lula é a mesma coisa. É uma grande mente. Pô, um cara que na época dele, de sindicalista, ele conseguiu fazer o que ele fez, para ele conseguir chegar e ter uma conotação e as pessoas o verem. Com certeza você tem que falar, pô, tem que dar uma palmatória. O cara tem realmente uma manipulação ali, uma persuasão, pô, eficaz. Agora, pro mal. Então, o que eles fizeram aí, esse plano, né, macabro, diabólico, principalmente nas escolas e universidades, de fazer os idiotas úteis que aí estão,
Isso aí, meu irmão, olha, foi realmente muito bem elaborado, muito bem pensado. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ser muito educado com qualquer pessoa. Se a pessoa hoje discute comigo, primeiro que eu discordo de uma opinião, eu vou dizer para a pessoa o seguinte, assim, e se nós pensássemos de outra forma? Porque eu quero fazer você pensar. Não é tipo bloquear o seu pensamento aqui agora e dizer que você está errado, que você pensou errado a vida inteira. Reconhecer o erro, eu acho que é a parte mais nobre, eu acho que é a parte mais nobre que um ser humano pode ter. É reconhecer que durante algum tempo pensou de uma forma errada. O amadurecimento, ele traz novas informações, ele traz coisas, traz novidades. E tudo que é novo, às vezes machuca. Porque se é novo, peraí, isso eu nunca vi. Eu nunca ouvi isso. Por que esse cara está falando isso aí agora? Por que isso eu nunca tinha ouvido falar? Porque você não vai querer ouvir falar, você não vai querer saber. Não, porque eu tenho uma ideia fixa disso. A ideia fixa, às vezes, te mantém parado num lugar que você não gostaria de ficar. Você está parado no lugar errado, sem desenvolver, porque você não teve coragem de dar o outro passo. Ainda mais se esse novo ferir as suas convicções, é que vai machucar mesmo, né? Aquelas convicções que você sempre tinha e achava que aquilo era o certo. Aí você descobre, através desse novo que você trouxe para essa pessoa, que, nossa, caramba, eu estava muito errado mesmo. Cara, eu vou entrevistar um cientista político, pai de um amigo meu, o cara sabe tudo, mas tudo. Ele confronta a esquerda, ele confronta tudo sobre marxismo, ele sabe tudo. O cara é um cientista político assim, ele é doutor em ciência política. Né? Então, cara, ele admite que ele votou nas 2 primeiras eleições no Lula. Só que depois ele se ligou depois do Petrolão e tudo mais, que ali era uma furada. Né? E hoje, graças a Deus, ele admite isso. Ele vai vir num programa e vai falar que ele é anti-esquerda, ele é anti-PT, mas ele vai explicar o porquê. Entende? Um estudioso que tem livros, que é doutor em ciências políticas, e vai falar que já votou no Lula. Eu não preciso mentir, tá? Eu tenho uma bandeira do Brasil aqui no braço, eu sempre fui para esse lado do exército, esse lado. Eu era Enéas quando eu era moleque, tinha 18 anos de idade, eu era Enéas. Eu era Enéas, eu era aquele cara Enéas. Agora, transformar ele num charlatão. Num charlatão, num louco, né? Um cara que era referência na medicina no mundo, em cardiologia, louco. Louco somos nós, que não somos nada perto do que ele foi. E aí, eu nunca acreditei nesse cara, graças a Deus, mas eu não condeno quem votou no Lula, eu não condeno. Teve muita gente inteligentíssima, como esse cara que vai vir aqui no meu programa, que é doutor em ciências políticas, que, o cara chegou e falou, que vai falar abertamente que votou, mas que se arrependeu, que viu que estava errado. Então, como você falou, o problema é persistir no erro, cara. Isso é o mais feio, cara, da pessoa. Quando ela não reconhece. Quando por A mais B você conseguiu mostrar para a pessoa, como você falou, de uma forma educada, uma forma homogênea, e a pessoa não conseguiu ainda dar o braço a torcer. Ela por dentro, ela sabe que você está falando a realidade, mas ela não consegue. Aqui eu estava vendo o Danilo Gentili. Isso é muito importante. Eu vou falar um negócio aqui. É legal porque é o Danilo Gentili. Porque o Danilo Gentili, no começo do Bolsonaro, ele até fingia ser amigo do Bolsonaro, como o Datena fingia. Depois o Datena foi contra o Bolsonaro, né, na época da pandemia, e o Danilo Gentili também começou a ser contra o Bolsonaro. Então é legal quando a gente pega uma referência dessa de um cara que detesta o Bolsonaro ou que não gosta do Bolsonaro. Não sei se ele chega a detestar, que é uma palavra forte. Mas ele não gosta do Bolsonaro, o Danilo Gentili, certo? Todo mundo sabe disso, né? Você sabe disso, não sabe? Então, aí o Danilo Gentili tem lá um vídeo que está viralizando agora dele, que provavelmente esse vídeo é um vídeo mais antigo, mas mesmo assim ele não tem rabo preso com o Bolsonaro, então é isso que é legal, porque não é um amigo do Bolsonaro que está falando isso que é importante. É um cara que hoje não gosta do Bolsonaro e fala justamente que o Brasil mas a urna eletrônica é mais rápida. Aí ele vira como um tom de comediante e fala, ué, mais rápido para quê? Para se ferrar? O brasileiro tem pressa para se ferrar? Muito bem colocado, muito inteligente. Ele é um cara inteligente, não, Danilo? O japonês tem, né? O japonês vai lá, nossa, tem tecnologia até para ir no banheiro. Para ir no banheiro, para não ver o que ele jogou lá para a privada, né? Não ver tecnologia, né? Mas eles não querem tecnologia nas urnas, eles querem continuar com um pedaço de papel desse tamanho aqui, escrevendo aqui, e os caras perdendo o tempo que for. E se tiver que recontar, vai recontar. Não tem problema se vai demorar 10 dias a eleição, para saber. Não tem, meu amigo, porque são 4 anos. 4 anos. O que são 10 dias para 4 anos? Não é nada, cara. Não é nada. Vamos pensar. Mas vamos lá. Eu vou deixar para o próximo bloco, que o próximo bloco vai ser uns variados aí que a gente vai falar rapidamente, tá? Que o tempo está esgotando.
Mas aí eu vou deixar para falar do prefeitinho da Rocinha, tá certo? No próximo bloco aí, tá? Mas lembrando então, né? As 6 eleições que você disputou, mais de 20 mil votos você conseguiu. E sempre assim, carreira solo, né? Sem patrocínio, sem patrocínio, né? Sem patrocínio, só com os amigos. Só com os amigos aí apoiando, né, cara? Exatamente. Isso que é bacana, né? Porque a tua consciência sai limpa, né? E as pessoas que me encontram falam assim, pô, você veio e aí não desiste não. Eu falei, não vou desistir. Né? Mas, pô, o que você pode fazer para melhorar? Eu falei assim, olha, eu já falei tudo que eu tinha que falar. Eu preciso somente que as pessoas entendam que existe uma necessidade de explodir aquilo. E como é que eu faço para explodir? É somente com as pessoas. Por exemplo, você tem um programa aqui, se as pessoas começarem a compartilhar, vai dar certo. O programa do Daniel Dias vai, bum, pro ar, todo mundo vai saber. Mas se não fizerem isso, se as pessoas ficarem com preguiça, não, é mais um candidato, vai esperar aquele que compra a dentadura, aquele que paga o cimento, que paga o tijolo. É isso que as pessoas estão esperando chegar durante as eleições. E que vai ter um preço caro em troca. E custa caro. Meu amigo, minha amiga, olha, quero deixar um recado breve para vocês. Vocês acompanhem agora o trecho que nós chamávamos a sua atenção da entrevista do Romeu Cardoso, que fez segurança para o presidente Bolsonaro, mas quando ele ainda não era presidente, e sim ainda era candidato a presidente. Houve uma queda de energia aqui na região central do Rio, no dia que nós estávamos gravando, e não foi possível nós completarmos essa parte, tá bom? Fique agora com o depoimento do Romeu Cardoso na entrevista, que eu espero que você veja completa e deixe teu like. Valeu? Tamo junto! Fala, meu amigo Daniel Dias, aqui é o Romeu Cardoso. Estou complementando aqui aquele trecho que ficou faltando lá por conta do nosso podcast. Infelizmente, deu queda de energia aí na região, então a gente não conseguiu completar, não é isso? Então vamos lá, só para falar aqui a respeito lá da minha participação como segurança lá do nosso presidente. O que aconteceu? Eu trabalhava na Rocinha nessa época e recebi um convite de um grande amigo meu, um grande irmão, para fazer parte da equipe de segurança do presidente lá em Curitiba. Por que isso? Porque como eu era da luta, eu tinha amigos naquela região e eu chamei esses amigos que estavam lá, a Academia do Cristiano Marcelo, a Academia do Sonequinha, e nós fizemos lá um cordão para proteger o presidente naquela chegada calorosa que teve lá no aeroporto de Curitiba, em ocasião aí da candidatura dele ainda. Então, olha, foi um sucesso, foi um prazer conhecer esse homem, essa pessoa maravilhosa que é o presidente Jair Bolsonaro, um grande homem, e eu olhei no olho dele e falei para ele, ó, eu só faço isso porque é o senhor mesmo, porque se fosse qualquer outra pessoa que me pedisse eu não faria, porque além de tudo eu ainda paguei minha passagem, ele pagou minha estadia lá, no hotel, fiz parte lá da equipe de segurança, estava lá andando para cima e para baixo, fomos em todos os programas, todas as entrevistas, assisti tudo ali de camarote, foi uma honra, um prazer e um privilégio muito grande. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. E de novo, novamente, de graça, pagaria até para fazer. Isso aí. Valeu, meu irmão. Um abraço grande aí, Daniel.